As células-tronco são células indiferenciadas, ou seja, elas formam mais de um tipo celular diferente. Essas células possuem capacidade de autorrenovação ilimitada e são formadas pelo embrioblasto, ainda na fase de embrião. Elas dão origem a todas as células do nosso organismo, a partir da formação dos três folhetos embrionários. E mesmo na fase adulta, uma pequena população de células-tronco permanece em cada um de nossos órgãos, sendo chamadas de células endógenas progenitoras. As células-tronco podem ser divididas em embrionárias ou adultas. As embrionárias são classificadas como todipotentes e pluripotentes. As todipotentes apresentam altíssima capacidade de diferenciação e as encontramos do zigoto à mórula, podendo formar tanto o corpo quanto a placenta. Já as pluripotentes têm uma capacidade de diferenciação mais reduzida e formam o corpo do embrião. Nos adultos estão presentes as células multipotentes. As multipotentes, por serem mais especializadas, possuem capacidade de diferenciação baixa, se diferenciando nas células do ambiente que se encontram. Podem ser classificadas como hematopoéticas e mesenquimais. As hematopoéticas são encontradas no interior da medula óssea e dão origem a todas as células sanguíneas do corpo, sendo utilizadas no tratamento de doenças do sangue. Enquanto as mesenquimais podem ser obtidas em quase todos os tecidos e se diferenciam em células de linhagens mesodérmicas, como osteoblastos, adipócitos e condrócitos, sendo utilizadas no transplante de órgãos e regeneração de tecido. Agora eu irei contextualizar um pouco sobre esse conceito. A terapia celular, ela não é uma prática tão atual como a gente pensa, visto que esses estudos acontecem desde 1950, que eram utilizados para tratar de problemas da medula óssea, mas ganharam mais visibilidade na década de 90, quando descobriram que as células-tronco também poderiam ser utilizadas para regenerar tecidos e outros órgãos. Existe uma diferença entre reparo e regeneração, sendo nesse primeiro uma solução mais rápida do organismo reagir às lesões, gerando um novo tecido, que é similar ao que foi perdido. Já no segundo, temos a retomada do tecido perdido, de forma que a estrutura seja idêntica à que foi lesionado. E é isso que a terapia celular trabalha. Ok. Mas como ela acontece? Bem, temos a reposição de tecidos perdidos, que é feita através da aplicação de células-tronco, e consequentemente acabam gerando tecidos específicos. O exemplo ao lado pode ser trabalhado com a utilização dessas células, visto que esse tecido foi danificado. Com a aplicação delas, essa região será regenerada, ao invés desta cicatrização. Um detalhe importante é dizer que essas células podem ser autólogas, quando são do próprio indivíduo, como as células embrionárias, ou também podem ser halogênicas, quando são de um doador. Um exemplo disso são as células na medula óssea. Esse material pode ser coletado de algumas formas. Quando o recém-nascido é concebido e ainda está ligado à mãe através do cordão umbilical, essa porção possui células hematopoéticas e mesenquimais, que podem ser utilizadas pelo indivíduo futuramente, para o tratamento de doenças como a leucemia. Então, são removidas o sangue e um segmento do cordão umbilical. A esse processo, damos o nome de autotransplante, que é o ato de transplantar suas próprias células. Também pode ser coletado em indivíduos adultos, por lipoaspiração. Essas células de tecido adiposo contêm também células-tronco, que podem se transformar em tecidos como a cartilagem e músculos, mas antes precisam passar por alguns procedimentos, como processamento e isolamento, para se separarem da porção adiposa. Infelizmente, ainda existem alguns problemas com essa técnica de terapia celular, como o aparecimento de teratomas, que são tumores. Mas um estudo recente na UFRJ, por uma equipe de microbiologistas, fez uma série de testes em camundongos, utilizando uma substância chamada mitamicina, que é um antitumoral. Felizmente, esses experimentos deram certo, e ao aplicar as células-tronco com esse composto, os tumores não brotavam mais. Um avanço para a ciência brasileira. Bom, agora vamos falar alguns métodos de terapia celular com a utilização de células-tronco. Começando pelo transplante dessas células, que pode ser feito diretamente no local, um órgão ou tecido lesionado, utilizando células-tronco mesenquimais, hematopoéticas ou pluripotentes induzidas, dependendo do procedimento, onde ali elas proliferam-se e promovem a cicatrização do tecido, certo? Elas também podem ser injetadas na corrente sanguínea periférica, pois são atraídas por quimiocinas secretadas pelo ferimento.
Podemos transplantar células-tronco também para o tratamento de doenças do sangue, como leucemia, alguns linfomas, anemia aplástica e anemia falciforme, entre outras. Ao transplante autólogo, quando células-tronco do próprio paciente são retiradas dele para preservá-las de procedimentos danosos, como quimioterapia e radioterapia, depois são reaplicadas. E o transplante halogênico, com a presença de um doador, onde essas células são colhidas diretamente da corrente sanguínea ou de medula óssea e depois administradas ao paciente junto com a utilização de imunossupressores para diminuir as chances dessas células serem rejeitadas pelo seu organismo. Bom, outro método de terapia celular com utilização de células-tronco é a criação de mini-órgãos em laboratório. Esses mini-órgãos, que também levam o nome de organoides, são obtidos através da cultura de células multipotentes, aquelas específicas, do tecido do órgão que deseja ser estudado. São utilizadas principalmente para estudo de possíveis efeitos colaterais nos órgãos, assim não sendo necessário a utilização de animais, e também de ação de agentes virais e patológicos, como por exemplo o Covid-19, o vírus da Covid-19. Essa pesquisa foi recentemente feita na Universidade do Japão, onde pesquisadores criaram organoides brônquicos, mini brônquios, em laboratório para estudar como se dá a infecção do vírus da Covid-19 no corpo humano. Outro grupo de pesquisadores, desta vez em Nova York, na Escola de Ciências Médicas de Weill Cornell, gerou organoides de pulmão, ou mini pulmões, que além de possuir as estruturas de brônquios, como na pesquisa no Japão, também possuíam estruturas semelhantes a alvéolos, assim descobrindo que o vírus da Covid-19 induz a produção de quimiocinas e citocinas pela célula do corpo humano, desencadeando reações imunológicas que levam à morte celular. No Brasil, também há pesquisas sobre a Covid-19 com a utilização de mini-órgãos, como por exemplo no Instituto DOR e da Universidade de Campinas, onde pesquisas utilizando mini-cérebros estudam os efeitos danosos da Covid-19, do vírus da Covid-19, no sistema nervoso. E agora exemplificaremos essa pesquisa e criação de mini-órgãos. Aqui podemos observar um mini-estômago que foi criado a partir de células-tronco pluripotentes. As células são obtidas a partir de embriões nos primeiros estágios do desenvolvimento e as adultas reprogramadas ao seu estado juvenil, sendo assim denominadas células-tronco pluripotente induzidas, ou IPS. As células-tronco pluripotentes deram origem a células endodérmicas, blocos de construção dos tratos respiratório e gastrointestinal, e foram impulsionadas bioquimicamente para que se tornassem células do antro, região do estômago que secreta muco e hormônios. Esses tecidos podem servir como curativos para buracos causados por úlceras pépticas e também servem como plataforma de testes para o estudo de doenças como câncer, diabetes e obesidade. Bom, a partir da criação dos mini-órgãos, foi criada uma tecnologia chamada de órgãos em chip, muito utilizada para o uso de modelagem de doenças, testagem no uso de fármacos para diminuição de efeitos colaterais, além de possuir o intuito de aprimorar os métodos de testagem, eliminando a necessidade do uso de testes em animais na indústria farmacêutica, visto que o nível de informações fisiológicas obtidas são muito mais confiáveis do que pela experimentação animal. Assim, torna-se possível a diminuição do uso de animais para fins científicos, evitando transtornos para os mesmos. Basicamente, trata-se de uma técnica que utiliza uma ferramenta denominada de microfluídica. Essa ferramenta é formada por microchips, feitos de acrílico, como se fossem pocinhos, e que são depositadas amostras de mini-órgãos em cada um desses microcanais. Esses pocinhos contêm camadas de células de um determinado órgão que são expostas a outras células, medicamentos, micro-organismos ou substâncias em geral interligadas por um mesmo fluido. Cada microchip possui um polímero flexível e resistente, que contém canais por onde são passados esses microfluidos. Abrindo parênteses, esses microfluidos são basicamente onde são levadas as substâncias em teste para todos os órgãos, que em seguida serão recobertos por células humanas específicas do órgão a ser testado. Bom, eu separei alguns exemplos de estudos em órgãos em chip para vocês. O primeiro exemplo que eu separei é a combinação da engenharia de tecidos neurais com a ferramenta microfluídica, ou seja, um mini cérebro e um chip.
Essa combinação possibilita o estudo do desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como por exemplo Alzheimer e mal de Parkinson. Ela basicamente avalia a toxicidade de medicamentos para células neurais. Outro exemplo que eu separei seria a realização de estímulos elétricos, mecânicos e bioquímicos, que são aplicados aos modelos de coração em um chip, servindo para direcionar a diferenciação de células-tronco às células típicas do coração. Assim, há a possibilidade de simulação dos batimentos cardíacos, atuando em simulações de doenças e na examinação das respostas das mesmas nas células cardíacas, mediante uma grande variedade de medicamentos. E como último exemplo, nós temos a própria simulação da nossa pele, como um mini órgão no microchip, possibilitando a prevenção de possíveis reações alérgicas e inflamatórias, dando um grande avanço para as indústrias cosméticas, ao deixar de utilizar animais para testarem seus produtos.